Fala pessoal ligado na Gol Brasil. No vídeo de hoje traremos informações importantes sobre o futuro de Roberto Firmino. Para onde vai o ex-jogador do Liverpool? Qual é o futuro de Nathan Silva e de Alan, jogadores do Atlético Mineiro? E também uma contratação muito perto de acertar com o Corinthians. Antes de mais nada, eu peço para que você deixe seu like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e ative o sininho aqui para que você seja notificado de todas as nossas informações e vídeos que forem publicados no YouTube da Gol Brasil. E para começar do início, da situação envolvendo o Roberto Firmino. Para onde vai o jogador que deixa o Liverpool ao término do contrato? Se encerra agora, no dia 30 de junho. Roberto Firmino pretende permanecer na Europa. A ideia do jogador é permanecer em uma das 5 ligas mais badaladas do futebol europeu. Então ele quer ficar jogando por Alemanha, ou Espanha, Itália, Inglaterra e até no futebol francês. A questão é, ele ainda não recebeu nenhuma proposta sequer dessas ligas. Já recebeu sondagens de Internacional e São Paulo, mas disse que ao Brasil não volta neste momento, lembrando, no futebol brasileiro ele defendeu as cores de Figueirense e Tombense, só que ele tem uma proposta do Al Hilal da Arábia Saudita. Então, informação exclusiva da Gol Brasil, informação que eu apurei junto com a minha amiga Raíza Simplício, Roberto Firmino tem uma proposta do Al Hilal da Arábia Saudita. A princípio, ele gostaria de permanecer no futebol europeu. A questão é, se o Al Hilal for o único interessado, Roberto Firmino está disposto a reconsiderar isso e jogar, inclusive, no futebol saudita. E aí, vocês acham que é uma boa contratação para o Al Hilal? Eu, particularmente, gosto bastante do Roberto Firmino, até porque, em que pese não ter jogado tanto nessa temporada pelo Liverpool, é um atleta de 31 anos e que tem muita lenha para queimar no futebol. Falando agora sobre o Atlético Mineiro, o Galo está muito perto de fazer 2 transferências. E aí, a eliminação de ontem, a eliminação para o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil, elas pesam em relação ao caixa. O Atlético deixou de receber 4 milhões e 400 mil reais por causa dessa eliminação. Então, hoje a diretoria entende que precisa negociar alguns jogadores. E aí tem 2 atletas que estão em rota de saída hoje do Galo. E uma das vendas já está, inclusive, encaminhada. A situação do Nathan Silva, o zagueiro de 26 anos, está quase certo. Nathan Silva deve ter esse martelo batido da venda dele na próxima segunda-feira. O jogador jogará pelo Pumas do México, time do Turco Mohamed, aquele mesmo que defendeu o Galo na temporada passada, e o Galo vai receber algo próximo de 3 milhões de euros, dá mais ou menos 16 milhões de reais. Então, a situação do Nathan Silva muito bem encaminhada e a diretoria deve acertar esta negociação até a próxima segunda-feira. E é importante que o torcedor entenda, embora essa negociação deva ser acertada no início da próxima semana, ou seja, ali no dia 5 de junho, Nathan Silva só poderá se transferir de fato para o Pumas do México a partir de 22 de junho, que é quando se inicia a janela de transferências no país da América do Norte. Então, para que o torcedor entenda, Galo muito perto de se desfazer do Nathan Silva e a situação bem encaminhada. Em relação ao Alan, que o torcedor fica muito preocupado, até porque ele era titular da equipe antes de sofrer a lesão que ele sofreu na região da coluna. Ele sofreu uma fratura por estresse ali na região da coluna e não joga desde 15 de março passado. O Alan tem contrato com o Galo até o final de 2025. Embora o Galo seja detentor de 90% dos direitos econômicos do atleta no papel, o Galo vai ficar com 70% de uma eventual transação do Alan. E aí, o torcedor tem que entender. O Galo quer, pelo percentual que ele tem direito, 7 milhões e meio de euros. Entre 7 milhões de euros e 7 milhões e meio de euros. E a situação ainda está longe de chegar nisso. O Flamengo conversa bastante com a diretoria do Atlético, por meio, inclusive, dos empresários do Alan. É o agente do Alan, o Neto Menberg, quem conduz essas tratativas com o Galo. E é ele quem tenta ajustar a transferência do jogador. Já avisou, inclusive, a diretoria do Galo que tem interesse nesta transferência. A questão é, o Galo ainda não recebeu uma proposta formal do Flamengo e já avisou ao Flamengo
que gostaria de receber entre 7 milhões de euros e 7 milhões e meio de euros pela parte que tem direito. O Flamengo sinalizou com uma proposta para deixar um percentual com o Galo, para não ter que comprar todos os direitos econômicos do atleta, mas o Galo foi taxativo na conversa que teve com o Flamengo e disse que só negociará a sua parte completa. O Atlético entende que o Alan não terá uma nova venda e por isso acredita que não será interessante permanecer com um percentual dos direitos econômicos do jogador. E aí, para finalizar o nosso giro de notícias de hoje, a informação sobre o Corinthians. O Corinthians está muito perto de anunciar a contratação do meio-campista Matias Rojas, jogador que pertence ao Racing de Avellaneda, da Argentina, e fica livre no mercado da bola a partir do dia 30 de junho. A diretoria corintiana ofereceu um valor muito inferior ao que pediu o Matias Rojas. Só para que o torcedor entenda, o Matias Rojas pedia por um pacote de 3 temporadas 5 milhões e meio de dólares, o que dá mais ou menos 27 milhões de reais. E ele queria que esse valor fosse livre de impostos, ou seja, recebendo este valor, ele não teria que pagar nenhum tipo de imposto no Brasil, o que faria com que a conta ficasse até um pouquinho mais cara do que isso. E aí o Corinthians ofereceu um salário bruto de 120 mil dólares mensais, o que dá um pouco mais de 600 mil reais por mês, e o Matias Rojas deu sinal positivo, até porque o que pedia o Matias Rojas não era aceito por nenhum clube. Lembrando, Matias Rojas, aliás, né? Aí é um trava-línguas. Foi oferecido ao Atlético Mineiro, foi oferecido ao Internacional de Porto Alegre, foi oferecido ao Vasco da Gama, foi oferecido a São Paulo, foi oferecido ao Palmeiras e foi oferecido ao Botafogo. 6 clubes conversaram com o Matias Rojas e não conseguiram reduzir essa pedida do jogador. Diante da falta de opções e com o Corinthians tão interessado na sua contratação, o Matias Rojas acabou aceitando essa proposta do Corinthians e deve assinar por 4 temporadas com o Timão até julho de 2027. E eu quero saber também de você, torcedor corintiano. Você aprova a contratação do Matias Rojas? Fica aqui o nosso giro de notícias. Um abraço para todos vocês. Até a próxima.